organização, pela organização do Congresso, pelos ouvintes que se mantêm, mesmo até ao fim agora. Também ainda não sou doutora, mas gosto muito de estar em Portugal, porque aqui passo a ser. Bem, eu para não perder mais tempo vou já começar. Não sou da área da teologia, sou dos estudos de tradução, como acho que todos podem ver. O nome de Lutero ficou gravado na história por várias razões. Desencadeou uma revolução teológica, estética, cultural e política. Além disso, esteve na origem da afirmação da língua alemã como uma língua de uso alargado, também nos domínios da reflexão teológica, política e científica. Um dos principais contributos neste âmbito foi a sua tradução da Bíblia, que teve impacto tanto no desenvolvimento do alemão como língua que se afirmava perante aquelas que eram consideradas as línguas cultas da época, como também teve impacto como texto traduzido, quer por se ter tornado referência para a teologia protestante, quer por ter contribuído para a reflexão sobre a própria tarefa da tradução. As reflexões que Lutero deixou sobre a tradução encontram-se basicamente em dois textos. No Sendbrief vom Dolmetschen, que é a carta sobre a tradução ou sobre a interpretação, na época não existia distinção, portanto ele fala constantemente em Dolmetschen, que seria interpretação hoje, mas obviamente está a falar sobre a tradução. Está aqui à esquerda, é de 1530, e o segundo texto chama-se Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens, portanto sobre os salmos e as origens da tradução, da interpretação, de 1533. Em ambos os documentos, Lutero não só reflete o ato de traduzir, mas também explica as suas decisões de tradução e defende-as contra os seus críticos, e não eram poucos os críticos. Trata-se, assim, de documentos que devem ser lidos dentro do contexto controverso que Lutero viveu e que também fomentou, que ele não fugiu às controvérsias. A tradução alemã que Lutero elaborou da Bíblia não foi a primeira nem a única da época, embora em retrospectiva assim o possa parecer. Houve vários outros tradutores que se ocupavam com a mesma tarefa, mas Lutero destacou-se por ter sido uma figura polêmica, por ter tido grande impacto político e por as suas traduções terem tido um poder enorme de criação poética e de trabalhar imenso a língua alemã. Não vou passar a ler esta citação, vou antes apresentar uma tradução minha para o português que não tive coragem de pôr aqui. Portanto, qualquer imperfeição em português é inteiramente da minha culpa. Apesar da ideia de que a tradução de Lutero seria única na sua época, ser um mito, a sua obra ultrapassou todas as traduções concorrentes até então, por causa da sua enorme força poética, da sua capacidade de inovação linguística e do seu furioso espírito de profeta. Fim da citação. No que diz respeito ao pensamento de tradução, a tradução bíblica de Lutero não só interessa pelo impacto que Lutero obteve através da sua atuação política e da consequente influência da sua tradução. Interessa também pela força poética que o seu texto de chegada conseguiu desenvolver, pela possibilidade de comparação com outros textos de chegada, que é possível por se tratar de um texto provavelmente mais traduzido até hoje, e por existirem as reflexões, ou melhor, as justificações deixadas por Lutero. Estas permitem analisar o pensamento de Lutero sobre a tradução e compará-lo com outras reflexões, inserindo-o numa determinada linha de pensamento ou contrastando-a com ela. Seria exagero falar de uma teoria que Lutero deixou nos seus textos de reflexão. Trata-se apenas de uma sequência de observações, de explicações ou de demonstrações através de exemplos e não de uma teorização sistematizada. Mais uma tradução minha.
cito, Lutero não deixou uma teoria sistematizada, mas explica vários versos de Salmos que lhe tinham provocado dificuldades durante a revisão. Fim da citação. Os documentos que Lutero nos deixou sobre a sua tradução também transmitem uma ideia da forma como ele trabalhou e corrigem, assim, a imagem do monge solitário que traduziu todos os textos bíblicos sozinho. São de interesse porque nos contam do trabalho de equipa que foi a tradução. Naturalmente, enfatizando sempre bastante o esforço que este trabalho implicou, o tempo que se ficou a discutir e a ponderar as palavras. O trabalho nunca foi dado como encerrado, mas constituiu um enorme work in progress. Passo outra vez a citar. A primeira tradução completa da Bíblia de Lutero foi acabada em 1534. Enquanto ele estava vivo, Lutero e os seus correligionários não pararam de rever o texto e de o melhorar. Ainda depois da edição de 1545, que foi a última enquanto estava vivo, preparou outra edição nova e revista que saiu em 1546, no ano da sua morte. Fim da citação. Enfatizando o esforço que é necessário para uma tradução de qualidade, Lutero procura sensibilizar os leitores para o facto de que o processo de tradução não é simples e mecânico, nem se possa fazer assim fácil e rapidamente, substituindo simplesmente umas palavras por outras. Também há relatos de outros elementos da sua equipa sobre como se trabalhou horas a fio na elaboração do texto e como foi difícil a busca por palavras adequadas. O próprio Lutero escreve no Sendbrief, e aqui já vemos como na altura a ortografia, acho que mesmo assim talvez se perceba, a ortografia ainda não era standardizada, mais uma vez em português. Muitas vezes nos aconteceu que procurávamos por uma única palavra durante 15 dias, 3 ou 4 semanas, e mesmo assim não a encontrávamos. Trabalhávamos o livro de Jó, e às vezes em 4 dias mal conseguimos elaborar 3 linhas. Fim da citação. Tanto no Sendbrief como em Summarien, é fácil entender que Lutero estava muito confiante no resultado do seu trabalho. Estava convencido de que a sua tradução alemã seria melhor do que o texto em latim, por ter recorrido aos originais hebraicos e gregos. O trabalho em equipa permitiu um verdadeiro cruzamento das diferentes versões para chegar ao texto de chegada em alemão. No Sendbrief, Lutero critica os seus adversários, que acusa de se aproveitarem das suas traduções por um lado e de as criticarem por outro. Também os acusa de não saberem fazer melhor, convidando-os sempre retoricamente quem souber fazer melhor que o faça. Ou pelo menos que ainda não deram prova disso. Segundo Lutero, quem o critica não faz ideia das dificuldades que ele e a sua equipa enfrentaram. Agora que está traduzido e pronto, qualquer um o consegue ler e entender. Passa-se com os olhos por 3 ou 4 páginas sem parar e sem se aperceber quantos obstáculos lá tinha havido, onde agora passa sem qualquer problema. Nós suamos e nos esforçamos para que agora se possa passar pelas linhas desta forma. É fácil lavrar quando o campo está limpo. Fim da citação. Mas a crítica mais forte destina-se ao seu grande adversário da época, Hieronymus Emsa. Lutero acusa-o de o ter plagiado, o que seria prova de que as críticas de Emsa seriam absurdas. E realmente Emsa tinha editado uma versão da Bíblia de Lutero em que tinha introduzido muito poucas alterações, dando-lhe uma nova introdução e acrescentando as suas próprias observações. Lutero, furioso, recusa-se a mencionar o seu nome, intitulando-o de Sudler zu Dresden, é qualquer coisa como garatujador de Dresden. E ele comenta: ele bem viu que não conseguia fazer melhor, e mesmo assim queria prejudicar o meu trabalho.
Fim da citação. Em muitas partes é bem notável a ira de Lutero contra os seus críticos e também uma certa decepção de que o seu trabalho não é valorizado. A principal acusação com que Lutero se tinha de confrontar é a de que fez uma tradução demasiado livre. No caso da Bíblia, esta acusação era especialmente grave, por implicar também a acusação de heresia e de ter alterado o texto sagrado. Lutero, nas suas cartas, defende a necessidade de se afastar das palavras e de dar prioridade ao sentido do texto, argumentando que é precisamente esse sentido que é sagrado. Ele vê-se na tradição de um outro grande nome da tradução bíblica, Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, da chamada Vulgata, penso que é Vulgata. Já esta comparação não deixa dúvidas de que Lutero tinha uma grande autoconfiança no que toca à sua própria importância para a história e para a história das traduções bíblicas. A comparação, porém, talvez seja adequada por Jerônimo também ter sido alvo de críticas pela sua tradução, mas não é adequada para defender a tradução livre da Bíblia, uma vez que Jerônimo tinha declarado, cito, admito francamente que na tradução de textos gregos não traduzi palavra por palavra, mas sentido por sentido, com exceção dos textos sagrados, em que até a sequência das palavras faz parte do mistério. Fim da citação. Jerônimo, portanto, considerava que a tradução livre, que em outros tipos de textos era o seu método preferido, não se devia aplicar aos textos da Bíblia. Por aí a própria sequência das palavras serem parte do mistério. Lutero não se encontra, por isso, na tradição do consagrado tradutor bíblico Jerônimo, mas defende aplicar um método contrário. Como é que Lutero justifica o seu método de tradução livre? Ele concentra-se na tarefa de falar bem o alemão. Enfatiza bastante isso. Isto é, usar a língua alemã de forma a que seja facilmente entendível por todos, sem criar estranheza. Sinal disso é que usa como sinônimo dos verbos dolmetschen, portanto traduzir, interpretar, e o verbo verdeutschen, que seria qualquer coisa como germanizar. Usa ambos os verbos de forma sinônima. A sua tradução tem como principal objetivo elaborar um texto de chegada que permitisse o acesso aos textos da Bíblia àqueles que não sabiam o latim, o grego ou o hebraico, portanto às classes que necessitem de um texto redigido de uma forma que fale por si só. Por isso, Lutero preocupa-se em exprimir o sentido em língua alemã, mesmo que para isso se tenha de afastar mais das palavras do texto de partida. Cito, não se deve perguntar às letras em latim como falar alemão, como fazem aqueles burros, os seus críticos. Deve-se perguntar à mãe no seu lar, às crianças na rua, ao homem comum na praça e observar-lhes bem a boca para ver como falam. E desta forma se deve traduzir para eles entenderem e perceberem que se está a falar alemão com eles. Fim da citação. Lutero dá vários exemplos de como traduções literais ficam inentendíveis e de como a tradução literal impede a correta recepção do sentido. Enfatiza que o seu objetivo é falar alemão e que isso implica usar uma determinada ordem sintática, determinadas expressões idiomáticas, etc. As suas buscas pelas correspondentes palavras em alemão foram, por isso, guiadas pela pergunta: como é que seria dito se estivesse em alemão? Cito. Quem quiser falar alemão não deve falar à maneira do hebraico. Deve, se entende o homem hebraico, procurar segurar o sentido e perguntar-se como falaria o homem alemão neste caso. Se assim encontrar as palavras em alemão, deve deixar ir as palavras hebraicas e falar apenas e diretamente em alemão. Fim da citação. Este método de germanizar o texto tem como público-alvo o homem comum,
tendo assim também um objetivo social e político, que é de permitir o acesso ao texto da Bíblia a todos. Mas mesmo assim, Lutero não segue este método sem exceções. E é aí que se torna óbvio que ele não segue uma teoria definitiva. Ele reconhece que existem partes da Bíblia em que as palavras deixam a liberdade para várias interpretações, e ele constata que não devia ser o seu objetivo limitar essas possíveis interpretações. Mais uma citação. Como as palavras são obscuras, cada um pode entendê-las de forma diferente. Por isso, quisemos deixar margem para cada pessoa as entender à sua maneira. Fim da citação. Lutero aproveita o argumento de que, às vezes, afinal, era preciso ficar com uma tradução mais literal para, mais uma vez, se justificar e sublinhar que a tarefa de traduzir não é fácil, nem pode ser executada por qualquer pessoa. E ele escreve: não fiz traduções livres com toda a facilidade, mas tive toda a atenção, juntamente com quem me ajudou. Onde foi necessário, mantive as letras e não traduzi de uma forma tão livre. Nestes casos, preferi quebrar as regras do alemão do que distanciar-me da palavra. Traduzir não é uma arte que qualquer um domina. É preciso um coração justo, devoto, fiel, dedicado, cristão, culto e experiente. Fim da citação. Como Lutero não explica em que situações ele considera importante manter uma tradução literal, fica-se na dúvida se existe realmente um método objetivado para distinguir as duas situações, ou se tudo depende apenas da intuição subjetiva do próprio Lutero. Parece, no entanto, que ele não sentiu muita necessidade de justificar as traduções literais, enquanto que as traduções mais livres foram um constante alvo de ataque. Por esta razão, ele dá mais ênfase a este método, sendo também considerado por ele o método mais importante, e formando as traduções literais exceções a este método. Este método transmite, de certa forma, o espírito revolucionário de Lutero, por se preocupar com o acesso dos crentes ao texto sagrado. Desta forma, ele parece preocupar-se mais com o texto de chegada do que com o texto de partida, o que à primeira vista parece paradoxo quando falamos de um texto de partida como a Bíblia, que requer exegese. Este foco no texto de chegada tem a ver com todo o contexto em que Lutero traduziu para o alemão. Sendo o alemão ainda uma língua sem standardização, pouquíssimo usado para contextos políticos e religiosos, o principal desafio constituía realmente lidar com esta falta de um padrão. Isto explica melhor a constante busca por expressões adequadas, de que Lutero nos dá conta, e que, segundo os seus relatos, o devem ter preocupado mais do que a exegese do texto de partida. Cito: para Lutero, o importante foi fazer a síntese entre a língua culta e a língua comum, entre as expressões delicadas e grosseiras, para assim criar um estilo que pudesse ser entendido por todos e considerado adequado por todos. Fim da citação. O grande contributo que Lutero deu para o desenvolvimento e a standardização do alemão faz-se sentir até hoje. Inúmeras formas de falar, expressões idiomáticas e palavras compostas que se usam até os dias de hoje em alemão foram criadas por Lutero. Foram fruto dessa procura intensa por uma língua de chegada que ainda não se tinha afirmado como língua culta. Por isso, Lutero defende-se, sobretudo, por se sentir perito na língua alemã, acusando os papistas de saberem bem o latim e o grego, mas não saberem nada do alemão. Mais uma citação: se eu tivesse visto que os papistas seriam capazes de traduzir para o alemão um capítulo do texto sagrado, eu ter-lhes-ia pedido ajuda para traduzir o Novo Testamento. Mas como eu sei que nenhum deles sabe como se traduz e como se fala alemão, poupei-lhes esse trabalho e fiz eu. Agora nota-se que, graças às minhas traduções, eles aprenderam a falar e escrever o alemão. Mas, em vez de me agradecer, usam agora o alemão contra mim. Fim da citação.
Lutero, com as suas traduções, não só enfrentou a mais alta autoridade da sua época, mas empenhou, ao mesmo tempo, um processo de democratização por tornar acessível o acesso ao texto bíblico a todos. Ajudou à valorização e estandarização do alemão e contribuiu para um novo olhar sobre o ato de traduzir. Na divisão entre a tradução literal e a tradução livre, que marcou desde a antiguidade o pensamento sobre a tradução e iria tornar-se um importante assunto com o famoso ensaio de Friedrich Schleiermacher, em português, sobre os diferentes métodos de traduzir, existe traduzido, Lutero tomou partido pela tradução livre, sublinhando que para transmitir o sentido, muitas vezes é necessário afastar-se da literalidade. Muito obrigada.